O que significa a quantidade de nanômetro em um processador? Os processadores são uma das partes mais importantes dos dispositivos eletrônicos. O desempenho de cada um deles é determinado por vários fatores, incluindo o número de núcleos, a velocidade do clock e a quantidade de memória RAM. E você sabia que, além de todos esses aspectos citados, a quantidade de nanômetros em um processador também é crucial, uma vez que afeta diretamente seu desempenho? Mas afinal, o que são esses nanômetros e como eles afetam de fato o desempenho do dispositivo? Embora esse possa parecer um tema bastante complexo, é importante entender essa unidade de medida na hora de compreender o funcionamento dos processadores. Acompanhe. O que significa o nanômetro, NM, do processador? O nm ou nanômetro é a unidade de medida de comprimento que representa um bilionésimo de metro, ou seja, equivalente a 10 a não sei o que menos 9 m. Em relação aos processadores, o nm é a medida da distância entre os transitores que compõem o chip. É por meio de um processo de impressão física de circuitos chamado litografia que isso acontece. Por sua vez, os transitores são os componentes eletrônicos responsáveis por controlar o fluxo de energia dentro do processador. E quanto menor for a distância entre eles, maior será a capacidade de processamento do chip. Justamente por esse motivo, a quantidade de nanômetros do processador está diretamente ligada ao desempenho do processador. Essa informação é bastante relevante para quem precisa de um computador com desempenho mais rápido, como é o caso de profissionais que trabalham com softwares considerados pesados. A quantidade de nanômetro ajuda a definir o desempenho do processador. Fonte, jet imagem, reprodução. Então, quanto menos nanômetros, melhor. Em geral, quanto menos nanômetros um processador tiver, melhor será seu desempenho. Isso acontece porque a diminuição do tamanho dos transitores permite que mais deles sejam colocados no mesmo chip, o que aumenta a capacidade de processamento e diminui o consumo de energia. Além disso, os transitores menores são capazes de mudar de estado ligado, desligado mais rapidamente, o que resulta em um processamento mais rápido dos dados. No entanto, diminuir o tamanho dos transitores não é uma tarefa fácil, já que isso requer um processo de fabricação cada vez mais complexo e caro. Da mesma forma, existem limitações físicas que impedem que os transitores sejam reduzidos indefinitivamente. Atualmente, os processadores mais avançados têm uma quantidade de nanômetros em torno de 7 a 5 nanômetros, enquanto os modelos mais antigos podem ter 14 nanômetros ou mais. Porém, existe empresa desenvolvendo modelos ainda mais eficazes. Basta esperar o lançamento, não é mesmo? Qual o processador com menos nanômetros? Atualmente, o processador com menos nanômetro disponível no mercado é o Apple M1, presente em dispositivos como MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini. Ele utiliza uma tecnologia de 5 nanômetros e é produzido pela TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. É comum também vermos isso sendo mencionado como litografia de 5 nanômetros. Sendo assim, a Apple M1 tem sido elogiado por sua alta performance e baixo consumo de energia e é considerado um marco na evolução dos processadores. Apple M1 possui menos nanômetros e é considerado um dos melhores. Fonte Jet Imagem Reprodução. O que significa um nanômetro? Como mencionamos anteriormente, um nanômetro representa um bilionésimo de metro, 10 não sei o que, menos 9 metros.
Para ter uma ideia do quão pequeno é esse valor, um fio de cabelo humano tem cerca de 100.000 nanômetros de diâmetro. Ou seja, um transistor de 5 nanômetros é mais de 20.000 vezes menor do que um fio de cabelo. Essa é a escala em que estamos trabalhando quando falamos de processadores. Afinal, o que é menor que um nanômetro? Existe unidade de medidas menores do que o nanômetro, como o picômetro, femtômetro, atômetro, porém, no contexto dos processadores, as unidades de medidas ainda são relevantes, já que o tamanho dos transitores ainda está na escala dos nanômetros. A produção de processadores envolve um processo complexo que requer equipamento de alta precisão e conhecimento técnico avançado. A produção de processadores é cara e bem tecnológica. Fonte Jet Imagens Reprodução. Enquanto isso, é importante lembrar que a quantidade de nanômetros em um processador não é o único fator que determina seu desempenho. Outros aspectos, como a arquitetura do chip, a quantidade de núcleos e a velocidade do clock, também são importantes e podem fazer diferença no desempenho geral do dispositivo. De toda forma, de maneira geral, é possível dizer que quanto menor for a quantidade de nanômetros, melhor será o desempenho do processador e também mais eficiente energeticamente. Por isso, é importante que os fabricantes continuem investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para garantir o avanço contínuo dos processadores. E aí, gostou de saber mais sobre processadores? Então aproveita para compartilhar artigo em suas páginas da rede social. Até a próxima!